E hoje estamos com Stephanie Lohane, conhecida também como Estelô. Ela que é artista, cantora, compositora e estudante de ciências sociais. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. E ela vai contar a sua linda história para nós. Fiquem ligadas, Marias. Quem é Stephanie Lohane? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu nasci aqui mesmo em Teixeira, eu sempre vivi aqui. E a estrutura familiar em que eu fui criada é a estrutura mais comum, eu acredito que seja no Brasil. Que é uma mãe solo, que trabalha o dia inteiro, um pai negligente, ausente, e uma mãe que por trabalhar tanto acaba se ausentando, mas não por opção. Então eu fui criada basicamente com a minha avó, enquanto minha mãe acordava muito cedo para ir trabalhar. Antes de eu acordar, minha mãe ia trabalhar e chegava quando eu já estava dormindo. Então, boa parte da minha vida eu não vi muito a minha mãe durante os meus dias. Então fui criada com a minha avó e eu sempre fui uma leitora muito assídua na infância, gostei muito de estudar e isso contribuiu para que eu me destacasse na escola. Então, comecei muito pela poesia, eu escrevia poesia quando era pequena, eu participava de concursos de astronomia e astronáutica na escola, eu amava, era muito bom. E a partir disso eu fui desenvolvendo um interesse pela arte, pela educação, fui criando algumas ambições quanto a isso. E chegou um momento quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos que essas poesias elas começaram a ganhar melodia e se tornar músicas. Então, desde pequena eu sempre tive muito incentivo, apesar da ausência da minha mãe por causa do trabalho, eu sempre tive muito incentivo dela para correr atrás de estudar mesmo, de ler. Ela sempre apoiou muito que eu lesse, comprava livros para mim. E eu tive acesso a muita coisa nesse sentido, a muito material. Isso me ajudou muito a criar minhas ambições e construindo um futuro a partir disso. A relação sua com a música surgiu através da poesia, né? A partir do momento que você teve esse contato com a leitura, você começou a ter contato também com a poesia e aí você começou a desenvolver esse lado artístico, Sim. Que é tão lindo. Foi mais ou menos isso. Eu estudei boa parte da minha vida na escola Recreio, ali no Bela Vista, e eu sempre participava dos concursos de poesia que tinham. Aí o pessoal sempre falava que era muito bom e tal. E chegou um momento da minha vida que várias daquelas poesias, elas não necessariamente me deixavam tediosa, mas várias delas já tinham um formato muito comum. Um quadradinho ali, Sim, né? Um quadradinho, uma zona de conforto. E eu comecei a fazer música a partir disso. Eu nunca me enxerguei como uma cantora em potencial, não necessariamente, mas a partir do momento que eu comecei a criar músicas, eu comecei a mostrar para as pessoas gostavam. E alguns anos depois eu comecei a sair dos concursos de poesia e ir para os concursos de música. E ganhei alguns deles, então comecei a me empolgar na área e ver isso como uma oportunidade de trabalho também. Quando você entrou na faculdade, qual foi o seu sentimento? Porque você faz uma faculdade que não é em Teixeira, você saiu da sua zona de conforto, do seu lar e está fazendo uma faculdade fora, em Vitória, né? Eu nunca tive necessariamente a ambição de entrar na faculdade. Eu fui criada numa família muito religiosa e essa nunca foi uma das coisas que eu fui ensinada. Eu fui ensinada a almejar um casamento, almejar um emprego que ajudasse o meu marido a sustentar a casa, mas não necessariamente ter ambições próprias. E eu acho que o que pega muito para que algumas pessoas estejam fora da universidade é a falta de referências. Quando eu cheguei no ensino médio, foi a partir desse momento que eu tive referências e essa ambição foi colocada dentro de mim. Eu tive professoras maravilhosas, eu tive contato com outras alunas que estavam planejando coisas muito altas e foi o momento que eu percebi que eu queria aquilo também, eu queria estar dentro da universidade, eu queria fazer um curso. Eu sempre tive uma vocação muito grande para a política, para os movimentos sociais, para
sociologia, antropologia. E eu comecei a me preparar assim de último momento. Eu estava com 17 anos já quando eu decidi que eu queria fazer a universidade, sabe? Então, na escola pública é muito difícil para você se preparar para ir para a universidade. E eu comecei assim de última hora. Eu procurei ir em alguns cursinhos públicos, como algumas aulas que tinham na UNEB, no funil, né? Uhum. E acabou não dando certo, porque como a minha mãe trabalha muito, ela precisava de mim em casa para olhar meu irmão. Então, a partir daquele momento, eu vi que eu precisava fazer minha própria rotina, fazer do meu próprio jeito para conseguir estudar. Então, eu foquei no que eu era boa, que era redação e as ciências humanas. Eu consegui uma nota muito boa a partir disso e eu passei para ciências sociais, sou cotista pelas cotas raciais. E aí eu fui pra UFES. O meu sentimento, como você perguntou, foi um pouco de desespero, na verdade. Todo mundo fica muito feliz quando passa na federal, né? Eu fiquei um pouco desesperada. Falei, meu Deus, como que eu vou me sustentar agora? O primeiro pensamento foi esse. Como que eu vou me sustentar? Onde eu vou morar? O que está acontecendo aqui? Eu fiquei muito desanimada quando eu passei. Tava todo mundo muito feliz, eu passei. Eu fiquei muito desanimada porque eu não sabia o que eu ia fazer a partir disso. E como a minha família nunca incentivou esse lado de correr atrás de uma universidade, do ensino superior, ela não necessariamente foi não foi muito apoiadora quando isso aconteceu. Todo mundo olhou para esse acontecimento com um olhar de desconfiança, com uma adversidade, entrou na faculdade, agora vai ter que se mudar, vai ter que procurar um lugar para ficar, vai ter que se sustentar com o dinheiro da família e tal. Mas quando eu cheguei na universidade, eu acho que tudo valeu a pena, assim, porque tá em contato com um lugar onde normalmente a nossa permanência é negada, né? A gente não tem muitas mulheres negras, a gente não tem muitas pessoas baixa renda dentro da universidade. Então chegar lá e você ver onde você chegou, a sua história, como todas as adversidades, a falta de apoio é muito gratificante, principalmente quando você está estudando algo que você gosta e que tem tanta importância hoje em dia, que é a política, a sociologia, os movimentos sociais e como isso afeta diretamente a vida principalmente de quem faz parte de uma minoria, né? Isso é muito gratificante. A gente sabe que você já tem um tempo aí na música, compondo, cantando, ganhou o concurso Faces, mas que você ganhou muita visibilidade no clipe Atemporais. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a coisa com a música sempre foi um hobby, assim. Foi a partir do concurso do FACE que eu ganhei em 2017, eu estive em Salvador para concorrer à etapa estadual e eu fui classificada também, que eu comecei a ter como ambição colocar esse trabalho para minha comunidade, para minha cidade, de tentar trabalhar mais esse lado artístico. O clipe Atemporais, ele surgiu quando eu fui passar um tempo em Belo Horizonte com alguns amigos e eu tenho 2 amigos, o Guilherme e o André, que eles eles estudam cinema, eles estão na parte do audiovisual e a gente pensou em fazer um primeiro trabalho juntos. Seria o primeiro trabalho deles na área do audiovisual e o meu primeiro trabalho na música. Então, a partir disso, a gente criou uma vaquinha para tentar arrecadar alguns fundos para fazer esse primeiro trabalho. A gente recebeu um patrocínio, que foi da Mira Festa, e algumas doações, e a partir disso a gente começou a fazer o clipe. Foi um clipe bem simples, no sentido de que a gente tinha pouco material, pouco orçamento, tinha poucas possibilidades ali, então a gente não estava esperando muita coisa, foi só por hobby inicialmente, mas quando a gente publicou no mês passado, as pessoas começaram a compartilhar e como eu sou uma pessoa razoavelmente conhecida em Teixeira de Freitas, pelo fato de ter estudado em muitas escolas, participado de muitos movimentos, as pessoas começaram a me reconhecer e compartilhar o vídeo. Meu amigo também é bem conhecido e eu fiquei muito feliz porque é algo que eu não esperava e com certeza é um incentivo para fazer uns próximos trabalhos. Oi, Stephanie. A gente sabe que do outro lado tem outras Marias como a gente, né, ouvindo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas meninas que, assim como você, né, sonha
E o que você deixa como lição para essas meninas, para elas seguirem seus sonhos e persistir sempre? Então, o que eu poderia dizer é que você não necessariamente precisa fazer uma faculdade, você não necessariamente precisa ter muitas ambições, mas que essa é uma possibilidade. Você pode ter muitas ambições, você pode fazer uma faculdade, porque normalmente a gente é ensinado a ter poucas ambições, a gente tem um lugar já destinado pra gente e acho que aproveitar as oportunidades e ter noção do quanto você pode, de quantas possibilidades existem é muito importante e acreditar no próprio potencial é essencial. Então eu gostaria que todo mundo sonhasse alto e enxergasse as oportunidades que estão em sua volta, que com certeza tem algum ali que você pode abraçar apesar das dificuldades.